Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula da Frente 1, ciclo 3, Frente 1. E essa dica musical, hein? Também da hora. Acho que vocês conhecem. Depois ouvimos mais um pedacinho. Estamos no caderno 2, frente 1, aula 18. Esta é a última aula da frente 1 do caderno 2, ok? Componentes da força resultante, página 29. Então, veja bem aqui, ó. O que nós temos aqui? Imaginem um movimento circular, um carro fazendo uma curva, e eu quero determinar neste ponto P, por exemplo, como eu representaria neste ponto P a velocidade do automóvel? Sempre a velocidade do automóvel é representada um vetor tangente ao ponto no sentido do movimento. Então, vamos supor que o movimento seja no sentido horário, está fazendo isso. Então, eu representaria a velocidade do ponto P para a direita. Então, esse seria o vetor velocidade. Mas quando um carro está fazendo uma curva, ele pode também fazer essa curva em movimento acelerado, pisando no acelerador, ou retardado, pisando no freio, ou ele pode fazer essa curva com velocidade constante, mantendo sempre o mesmo módulo da velocidade. São essas três maneiras. Então, existem forças que atuam neste carro quando ele faz essa curva. Vamos destacar duas forças, tá? Primeira força, a chamada força tangencial. O próprio nome diz, força tangencial, ela é tangente ao movimento, ela é tangente na direção dessa linha pontilhada, tangente ao movimento. Então, Ft é a componente tangencial da força resultante que atua nesse carro. E a força centrípeta, que é aquela dirigida para o centro da trajetória. Aqui estaria o centro da trajetória. Então, eu tenho FCP, a componente centrípeta da força resultante. Se eu fizer a soma vetorial aqui, ó, traça paralela, regra do paralelogramo, eu tenho aqui a força resultante que atua neste carro quando ele faz a curva. A força resultante, FR, é a soma vetorial da tangencial com a centrípeta. Cuidado, isto é força, a soma de forças vetoriais, tá? Como as forças centrípeta e tangencial formam 90 graus, lembre-se, quando os vetores formam 90 graus, eu faço a resultante pelo teorema de Pitágoras. Portanto, a força resultante ao quadrado é a soma do quadrado dos catetos. Força tangencial ao quadrado, mas a centrípeta ao quadrado sempre, ok? A não ser que o movimento seja uniforme, não tem a força tangencial, então a resultante é a própria centrípeta, ok? Então vamos lá. Se o movimento for movimento circular e uniforme, marquei aqui, ó, força tangencial vale 0, tá? Como é que eu calculo essa força tangencial? É massa vezes aceleração tangencial. Gente, essa aceleração tangencial é o próprio A que vocês já conhecem da fórmula do vovô ateu, do sorvetão, do Torricelli. Este A eu posso calcular como variação da velocidade pelo tempo. Então, essa aceleração só existe se o movimento for acelerado ou retardado, ou seja, só existe se for um MUV, ok? Então, só existirá força tangencial se for um movimento uniformemente variado, ou acelerado ou retardado. Como que eu represento o vetor força tangencial? Se o movimento for acelerado, ele tem a mesma direção e o mesmo sentido da velocidade. Se for retardado, ele tem sentido contrário. Já já vamos fazer um exemplo, tá? A força centrípeta é aquela dirigida para o centro da trajetória. Como que eu calculo a força centrípeta?
massa vezes aceleração centrípeta, tá? Mas o que é aceleração centrípeta? Velocidade ao quadrado dividido pelo raio, ou a velocidade angular ao quadrado vezes r. Então, calculamos a força centrípeta como sendo massa, velocidade ao quadrado pelo raio da trajetória, ou massa, velocidade angular, o ômega, ao quadrado, vezes o raio, ok? A força centrípeta existe em todos os movimentos circulares, em todos, desculpa, em todos os movimentos curvilíneos existe a força centrípeta, tá? Em todos. Então, veja bem, se o movimento for retilíneo, reta, não tem aceleração centrípeta nem força centrípeta. Se o movimento for acelerado, retardado ou uniforme, sendo circular, existe a força centrípeta, que é uma força sempre dirigida para o centro da trajetória. Então, vamos imaginar aqui um exemplo, inventei um exemplo qualquer. Eu tenho um móvel aqui nessa trajetória, descrevendo um movimento uniformemente variado, retardado no sentido horário. Esse ponto que eu marquei aqui, ó, eu quero representar todos os vetores, a velocidade, a força tangencial, a força centrípeta e a força resultante. Então, ó, o movimento é uniformemente variado, retardado. Então, ele está fazendo isso no sentido horário, ó, circulando aqui, só que ele está pisando no freio, retardado. Então, por exemplo, ó, ele partiu daqui, ó. Então, ele partiu daqui, a velocidade dele era, sei lá, 80, 70, 60, 50, 40. Quando ele passa por aqui, a velocidade é 30. Ele está freando, é retardado. O que eu faço em primeiro lugar? Represento o vetor velocidade. Como que eu represento? Trace uma reta tangente. Está aqui. Esse pontilhado é a reta tangente naquele ponto que eu indiquei. Como o movimento é no sentido horário, está fazendo isso aqui, ó, então, para baixo. Então, esse vetor vermelho, vertical e para baixo, é a representação da velocidade deste carro quando ele passa por este ponto. Agora eu vou representar a força tangencial. O nome diz tangencial, é tangente também. Se fosse um movimento acelerado, eu representaria para baixo no mesmo sentido que o V. Como eu citei o exemplo do retardado, então o sentido é contrário. Se o V está para baixo, a força tangencial está para cima. Se fosse um movimento circular e uniforme, velocidade de módulo constante, não teria essa força tangencial, eu não representaria, ok? Próximo passo, vamos representar a força centrípeta. Ó, então, copiei a velocidade e a tangencial da página anterior, a força centrípeta, ó, dirigida para o centro da trajetória. E, finalmente, eu faço a soma vetorial da centrípeta com a tangencial, ó, paralela, paralela, onde cruzou é a força resultante. Então, essa é a força resultante no carro, quando ele descreve esse movimento circular, uniformemente variado, retardado. Esses são os vetores nesse ponto P, ok? Os exercícios desta aula, pessoal, estão na página 31. Então, caderno 2, estamos na frente 1, na última aula da frente 1 do caderno 2, exercícios, página 31. Primeiro exercício. Um carro de automobilismo se desloca com velocidade de módulo constante por uma pista de corrida plana. A figura abaixo representa a pista de cima, destacando 4 trechos, AB, BC, CD e DE. Ele quer a força resultante que atua sobre o carro não é nula em que trechos? Então, veja bem, o trecho AB, o que acontece no trecho AB? O trecho AB é um trecho retilíneo, o trecho BC é um trecho curvilíneo,
e o trecho CD é um trecho reto de novo, né? Um trecho retilíneo, e o trecho D e E, de novo, é um trecho curvilíneo, tá? Como a velocidade é constante, tá? É um movimento uniforme, velocidade constante. Então, eu marquei aqui, ó, como a velocidade é constante, o movimento é uniforme, a força resultante será nula em que trechos? Ela é nula apenas nos trechos retilíneos que são AB e CD. Tá aqui, ó, marquei aqui para vocês. AB e CD. Nos trechos BC e DE, a força resultante não é nula. Ele quer os trechos em que não é nula. Por quê? Porque no trecho BC e DE, apesar do movimento ser uniforme, não tem a força tangencial, mas sendo curvilíneo, obrigatoriamente tem a força centrípeta, então a resultante não é zero. Então, ela não é zero nos trechos curvilíneos que são BC e DE. Isso está na alternativa B de bola, ok? Número 2. Uma partícula tem massa 1 kg, descreve o movimento circular uniformemente variado de raio, olha aqui o raio da trajetória, 2,25 metros, iniciando a partir do repouso. Repouso, velocidade inicial 0. No tempo 2 segundos, o módulo da velocidade é 6 metros por segundo, conforme a figura. Ele quer a intensidade da força resultante sobre a partícula, mas não no instante 2, e sim no instante 1. Como eu tenho a velocidade no instante 2, tenho que ele partiu do repouso, que a velocidade inicial é 0, eu calculei a aceleração do movimento, em primeiro lugar, usando a fórmula do vovô Ateu, V igual a V0 mais A vezes T, para o instante 1. Por quê? Porque para o instante 1, na verdade, eu ainda, instante 1 é o que ele pede. Então, ó, V igual a V0 mais A vezes T, tá? A velocidade inicial V0... Ah, peraí, um minutinho, ó. Tá aqui, ó. Eu fiz o cálculo da aceleração. Se eu for direto aqui, eu não tenho nem aceleração, nem a velocidade, eu fico com uma equação e duas incógnitas. Então, em primeiro lugar, eu peguei aqui, ó. Eu tenho a velocidade, que vale 6 no instante 2. Então, eu apliquei o vovô Ateu. Velocidade 6, tempo 2, velocidade inicial partiu do repouso 0. Com isso, eu descubro a aceleração do movimento. Então, ficou 6 igual a A vezes 2, o 2 passa dividindo, aceleração 3. Gente, essa aceleração do vovô Ateu, do sorvetão, do Torricelli, é a própria aceleração tangencial. Então, eu já tenho aceleração tangencial 3 metros por segundo ao quadrado. Agora, eu quero descobrir a velocidade no instante 1. Então, eu vou para o vovô Ateu de novo. V igual a V0 mais A vezes T. Velocidade inicial, 0. A aceleração, achei aqui, ó, 3. E o tempo, 1. 3 vezes 1, 3. Então, no instante 1 segundo, a velocidade vale 3 metros por segundo. Cálculo da força tangencial. Força tangencial é massa vezes aceleração tangencial. Massa está aqui, ó, 1 quilograma. Troquei a massa por 1 e a aceleração tangencial achei aqui, ó, 3. Então, a força tangencial vale 3. Cálculo da força centrípeta. O que é força centrípeta? Massa, velocidade ao quadrado sobre o raio. Massa, 1, foi dada no texto. Velocidade no instante 1, calculamos aqui, ó, 3 ao quadrado, 9. R, raio da trajetória, está aqui, ó, 2,25. 9 dividido por 2,25, 4 newtons é a força centrípeta. Força resultante, o que eu falei para vocês lá atrás? Sempre a força tangencial e a centrípeta formam 90 graus. Então, a resultante eu calculo pelo teorema de Pitágoras. Força resultante ao quadrado é a tangencial ao quadrado
mais a centrípeta ao quadrado. Tangencial 3 ao quadrado, 9. Centrípeta 4 ao quadrado, 16. 9 mais 16, 25. Raiz de 25 é igual a 5 newtons. Então, a força resultante que atua neste carro no instante 1 segundo, 5 newtons, alternativa B de bola. Número 3. Considere a Terra como sendo uma esfera homogênea, de raio R, isenta de atmosfera. Se do alto da montanha mais alta do planeta um corpo for lançado horizontalmente com velocidade de módulo V0, ó, montanha mais alta, lancei um corpo aqui com velocidade inicial V0, adequado, ele pode se transformar em um satélite rasante da Terra com movimento uniforme. Ou seja, você lança o corpo aqui, ó, em vez de ele fazer isso, cair na Terra novamente, dependendo da velocidade que você lança, ele pode começar a girar aqui, ó, em torno da Terra. Mas para isso, qual é esta velocidade para que ele consiga girar em torno da Terra, acompanhar aqui a Terra e não cair na Terra? Nós temos a gravidade G que vale 10, o raio aqui da Terra, ele já somou o raio da Terra com o tamanho da montanha, 6,4 vezes 10 a sexta metros, então eu quero o valor de V0, que é chamado, na verdade, de velocidade de satelização ou velocidade cósmica primeira. Vocês estão vendo que as respostas estão em quilômetros por segundo. A gente faz em metro por segundo e depois transforma. Pessoal, quando você lança um objeto aqui, a força que puxa esse objeto para baixo é a força gravitacional, que é o próprio peso do objeto. Então, essa força gravitacional aponta para o centro da trajetória. Tudo que aponta para o centro da trajetória faz o papel da força centrípeta. Então, a força gravitacional ou peso, que é a massa vezes a gravidade, é a própria força centrípeta, massa velocidade ao quadrado, dividido pelo raio. Massa daqui, corta com a massa daqui, multiplico em cruz. Fica V0 ao quadrado igual a G vezes R. Como V0 está ao quadrado, o V0 é a raiz quadrada de G vezes R. O G, a gravidade, foi dado 10, o raio foi dado 6,4, 10 a sexta. 10 vezes 6,4 dá 64. Raiz de 64, 8. Raiz de 10 a sexta, divide o expoente por 2. 6 por 2 cai fora da raiz como 10 a terceira. Metros por segundo. Só que 10 a terceira são 1000 metros. Então, eu posso trocar esse 10 a terceira por quilômetro. 1 quilômetro tem 1000 metros. Então, isso é a mesma coisa que escrever 8 quilômetros por segundo. Então, se você conseguir jogar uma pedra aqui com uma velocidade inicial de 8 quilômetros por segundo, ela vai fazer este movimento em torno da Terra. Isso está na alternativa C, ok? Isso se chama velocidade de satelização ou velocidade cósmica primeira. Se você lançar com uma velocidade inferior a essa, o objeto vai fazer isso aqui, ó, cai de volta na Terra, ok? Número 4, é o famoso Globo da Morte, é um espetáculo em que a moto descreve uma circunferência em plano vertical no interior de um globo oco de raio R, tá? Então, a moto está fazendo isso aqui. Considere a aceleração da gravidade G, despreze o efeito do ar. Para conseguir fazer o looping sem perder o contato com a pista, qual a velocidade escalar mínima no ponto mais alto da trajetória? Então, ele tem que ter uma velocidade mínima aqui para que a moto não despenque, tá? Olha só de novo a normal aqui na minha mão, ó. Quando a moto está aqui embaixo, a normal está aqui. Conforme a moto vai subindo, lembra que a normal sempre forma 90 graus, ó. Moto subindo, olha a normal aqui, ó.
Moto de ponta cabeça normal aponta para baixo. Então, está aqui na minha figura a normal, esse vetor vermelho, vertical e para baixo, e também o peso vertical e para baixo. As duas forças apontam para o centro da trajetória, apontou para o centro da trajetória, faz o papel da força centrípeta. Portanto, a força centrípeta é a normal mais o peso, ok? Mas, quando ela chega aqui em cima, o contato do pneu da moto é mínimo possível. Então, quando ele pede velocidade mínima, você pode substituir a normal como sendo o mínimo possível, ou seja, tendendo a zero. Então, nós trocaremos a normal por zero. Então, essa normal é zero, vai sobrar peso igual a força centrípeta. O que é peso? M vezes G. O que é força centrípeta? Massa, velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Aqui na velocidade eu coloquei velocidade mínima. Massa cortou com massa, multipliquei em cruz, novamente ficou velocidade ao quadrado igual a G vezes R. Como a velocidade está ao quadrado, raiz quadrada de G vezes R. Tem aluno que até decora isso para o vestibular. Pediu velocidade mínima da moto no ponto mais alto do globo da morte, sempre a velocidade mínima é a raiz quadrada de G, aceleração da gravidade, vezes R, o raio do globo da morte. Isso está na alternativa B de bola. E o número 5, o último exercício, quando duas superfícies sólidas são colocadas em contato, existe uma força de resistência ao deslocamento relativo dessas duas superfícies, denominada atrito, e tem sua origem no fato de as superfícies não são microscopicamente perfeitas, de modo a se estabelecerem vários pontos de contato que dificultam o movimento relativo entre elas. Considere que o coeficiente de atrito estático entre os pneus de um carro e o asfalto é 0,45, a gravidade é 10, conclui-se que a velocidade escalar máxima que um carro pode fazer uma curva circular e horizontal de raio 50 metros nesta rodovia sem derrapar é em quilômetros por hora igual a... Gente, o carro está fazendo a curva, ó. Ao centro da trajetória, desenhei o carro de frente. Está fazendo isso, ó, uma curva, ok? Forças que atuam no carro. Como é plano, o peso corta com a normal. Para que o carro não derrape, existe uma força entre o pneu e o asfalto, chamada força de atrito. Esta força puxa o carro para o centro da trajetória, não deixando que ele escorregue. Se ela está puxando o carro para o centro da trajetória, aqui quem faz o papel da força centrípeta é a força de atrito, ok? Então, em primeiro lugar, ó, a normal é igual ao peso, tá aqui. O que é peso? M vezes G. Guarda essa resposta. A força de atrito nesse exercício faz o papel da centrípeta. O que é centrípeta? mv ao quadrado sobre r. Então, eu coloquei aqui, o que é força de atrito? Lembrando da aula passada, força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a normal. Como aqui, ó, o atrito é estático, então, coeficiente de atrito estático que ele deu aqui no texto. Então, força de atrito, mi estático vezes a normal. O que eu vou botar aqui no lugar, ó, do FAT, da força de atrito? Vem aqui, ó. A força de atrito é a centrípeta, que é mv ao quadrado sobre r. Então, estou trocando essa força de atrito por mv ao quadrado sobre r. O mi estático está aqui, mi estático, e a normal é igual ao peso m vezes g. Novamente, a massa do carro foi cortada. Sobrou, jogo r para lá, v ao quadrado igual μe gr. Como v está ao quadrado, raiz quadrada de μe, coeficiente de atrito estático,
G, gravidade, R, raio. Essa é a máxima velocidade para o carro fazer a curva sem derrapar. Mi foi dado no texto, 0,45. G foi dado no texto, gravidade, 10. E o raio também foi dado no texto, 50. 0,45 vezes 10 vezes 50 dá 225. Raiz quadrada de 225 é igual a 15. Essa resposta no sistema internacional seria 15 metros por segundo. Como ele quer em quilômetro por hora, eu peguei o 15 e multipliquei por 3,6. Resposta: 54 quilômetros por hora é a velocidade desse carro. Alternativa B, para ele fazer a curva sem derrapar. Ok? Tchau, até a próxima!